Shalom, queridos. Sou missionária Geni de Jesus. Eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus, onde os pastores são meus pastores e também meus pais espirituais. E se você quiser, temos também aulas às quartas-feiras à noite e culto também pela manhã, dois cultos por dia. E vários outros lugares, culto dos jovens, enfim. Entra lá que você vai ver toda a agenda aí, que é bem movimentada. Nós temos muito o que fazer. Amém. E o que eu vou falar hoje tem um título: A Contagem do Ano Espiritual. Uau! É por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre eternidade. Eu estava com várias palavras, porque, como a Josi falou hoje à tarde, eu vou acordando, às vezes vem uma palavra, eu já vou anotando, aí vou pensando nela, e eu já pensava assim, vai ser na próxima que eu vou entregar, né? Só que meu coração começou a queimar desde ontem, porque, conforme o calendário bíblico, né? Não o gregoriano, o calendário gregoriano que a gente vive aqui, ele foi estabelecido por um Papa Gregório, lá em 1800, século XVIII, XIX. E a gente segue porque a gente precisa, né? Tem nossos compromissos, lógico, mas não é o calendário de Deus. Nós não estamos falando aqui sobre judaísmo, nem nada de cabala, nem simpatia, não. O que a gente está falando é da Bíblia, tudo é Bíblia. Então, já de uns 3 anos para cá, quando eu comecei a entender e decidi entrar nesse mover, e eu sei que essa igreja ela entra nesse mover também, é a mesma visão, a vida da gente muda muito, no sentido de que o entendimento, a visão, ela muda, porque a gente está fazendo as coisas que Jesus fazia. A Bíblia toda fala de Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus. E Jesus cumpria isso, tudo. E ele disse isso. Eu não vim para acabar com a lei. Eu vim para cumprir, para fazer tudo o que estava dito sobre mim. Tanto é que hoje, à tarde, quando falou na ceia sobre abrir os olhos, né? Eu lembrei dos dois discípulos a caminho de Emaús, e ali o Senhor foi explicando tudo para eles. A tristeza cegou o entendimento, porque eles estavam tristes, porque estavam esperando há 3 dias. A espera também cega o entendimento, porque a espera de 3 dias eles achavam que não ia acontecer, e eles decidiram sair do lugar, Jerusalém, que o próprio Jesus falou para vocês ficarem. Então, eles começaram a se mover de acordo com a tristeza e a falta de esperança deles. Mas a misericórdia do Senhor é tão boa que ele foi e se apresentou a eles. A Bíblia diz que o entendimento estava cerrado, para não o reconhecer. Mas ali, interessante que Emaús, a palavra é lugar quente. E conforme o Senhor ia falando a palavra para eles, explicando, o coração deles ardia, pegava fogo, coisa linda. E ali andaram já era quase noite quando eles chegaram no lugar, e no partir do pão ali, aí o Senhor abriu o entendimento deles, tirou a cegueira, eles puderam ver, mas daí na mesma hora ele já foi embora. E aí eles, temos que voltar, olha aí, então era ele, estava explicando tudo, mordia o nosso coração. Aí eu fiquei pensando, e eu estou trazendo para vocês pensarem também, por que que os outros que estavam nessa aldeia, nessa casa, foram para Jerusalém? Isso aí fica só para refletir, porque eu também não sei a resposta. Então, então a gente vai falar sobre a eternidade. E eu quero começar com
Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Olha que coisa linda. O versículo aqui é lindo demais. Deus, né, fez tudo formoso em seu tempo. E também pôs o mundo no coração deles, dos homens. Que coisa linda. Deus pôs o mundo no nosso coração, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Aí a outra tradução que eu gosto mais que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo e também pôs a eternidade no coração deles. Então, ele já pôs a eternidade. Se você aceita Jesus, se você já tem Jesus, lógico, todos aqui, tem Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, você tem a eternidade dentro de você. Olha que coisa linda. A eternidade está dentro de você e dentro de mim. Tem que falar isso muito, proclamar. Eu tenho a eternidade dentro de mim. Eu tenho a eternidade, eu não tenho início nem fim. Eu vou morrer nunca. Eu não vou morrer nunca. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, que me abriu um caminho novo, que me resgatou, que me levou de volta. O véu do templo se separou. Antes era o quê? Só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá para expiação. Mas esse véu agora, ele já foi rasgado e foi sobrenatural, que foi do céu para a terra, certo? Tremendo isso. Eu imagino alguém que estava na sinagoga naquele tempo, nesse momento, e viu isso acontecer, com aqueles trovões, terremotos, aquelas manifestações todas, né, da natureza naquele momento. E então eu quero trazer também Gênesis 1:14, porque nessa época não havia calendário nenhum. Então eles se seguiam pela lua, pelo sol, eles sabiam as horas assim. Tudo eles faziam seguindo as estrelas, tá? No tempo antigo. Então, Gênesis 1:14, ele vai dizer: Abrão, né, e Moisés observavam o céu para se orientarem e para saber em que mês estavam. Como eu disse no início, meu coração queimou. Por quê? Porque nós estamos a 2 dias de 2 portais poderosíssimos sendo abertos, de acordo com o calendário bíblico, tá? Que é o primeiro mês do ano, que é o ano novo hebraico, que é Rosh Hashanah, que chama cabeça do ano. Cabeça início do ano. Então, o ano novo vai começar a partir do dia 29, que é sábado, a partir das 18 horas, até as 18 horas do outro dia, porque sabemos que o tempo. Isso você olha no Novo Testamento, você vai ver na crucificação de Jesus, os sábados, tudo apontando a partir das 18 horas. Tá? E tanto é que o sábado é o primeiro dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana, o sábado é o sétimo, no calendário gregoriano, que é segunda-feira, o primeiro dia da semana, certo? O Espírito Santo não deixa dar nó na cabeça de ninguém, não. É um desafio, mas você sabe que é bom a gente fazer isso, porque os neurônios se multiplicam. Nós ficamos muito vivos na mente, porque se ficar muito acomodado, por isso que a gente tem que ficar estudando outras línguas, fazendo um monte de coisa, estuda a palavra mesmo, como foi dito hoje à tarde, a gente não está entendendo, não vai entender uma hora, lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que aí você vai entendendo, vai ver a revelação da palavra. Então, são que a primavera já foi agora, dia 21 de março, tá? O tempo, a estação mudou, nós já estamos na primavera, certo? Porque é o contrário, nós estamos em outro hemisfério. Então, verdadeiramente, lá em Israel, que é onde tudo começou e onde é o centro do mundo, se você olhar no mapa, você vai ver que Israel é o centro da Terra.
É impressionante. Você olhar mesmo, tudo ali, ó, vai indo para todos os lugares. Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Então, é o cabeça do ano e também os dois portais. É o primeiro mês do ano. Se é o início do ano, é o primeiro mês do ano, certo? E esse é o mês, a partir do dia 29, às 18 horas, depois da manhã, é o mês de Abib ou Nissan, tanto faz. E é tão tremendo, gente, tão tremendo, que o primeiro mês do ano, esse nome Abib, significa milagre, início, espiga de milho, é a tradução. E a tribo não podia ser outra senão a tribo de Judá, né, pessoal? Porque no calendário bíblico, cada tribo representa um mês. São 12 tribos, 12 meses. E cada tribo está associada, cada mês bíblico está associado a uma tribo, e cada tribo está associada a uma letra hebraica, a uma insígnia, que é a marca, que é a bandeira deles, que vem com a imagem, tá? Por exemplo, a tribo de Judá é o leão, né? No mês passado era a gazela. Por isso que falava da gazela, as bênçãos, tudo vai ter um sentido. Aí você vai entendendo a gazela apontando para o servo, Jesus, o leão da tribo de Judá, Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. E também uma cor, uma pedra. Cada tribo, uma pedra. E essas pedras, 12 pedras, elas faziam parte do peitoral do sacerdote. Tá? Para quê? Com cada nome, era uma coisa perfeita, feita assim, com precisão. Cada pedra é uma cor, pedra preciosa, tá? E ali para ele se lembrar das tribos, para estar orando, para estar apresentando diante de Deus o sacerdote. O sumo sacerdote, nas vestes dele, tinha isso aqui, bem no peito dele, no coração. É bem interessante isso, tá? Para ele nunca esquecer. Então, Êxodo 12:2, que vai dar a base para a gente sobre esse primeiro mês. Êxodo 12, que foi quando Deus manifestou, o povo estava prisioneiro lá, 430 anos, né? Estava prisioneiro. Aí eles clamaram tanto, escravos no Egito, Deus levantou Moisés, e nesse pedaço aqui, Deus já estava manifestando aquele. Foi um pouco antes da primeira Páscoa. Isso tudo vai se acompanhando. São uma série de eventos, tá? Fatos históricos. Então, aqui era a última praga, a morte dos primogênitos, certo? 12:2. Aí onde Deus fala assim, ó, vou começar no primeiro. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Como é que a gente sabe que é a Bíblia? Êxodo 13:4. Vai falar assim: hoje, no mês de Abib, vós saís. Justamente na hora ali do Pêssego, quando eles estavam saindo, tiveram que matar um cordeiro, tá? Colocar nas portas. O Pêssego é o quê? Passagem, é pular. Então, é um momento de alegria, um momento de guerra também, porque houve uma guerra muito grande, mas é um momento de celebração da vida, da morte para a vida, certo? Eles foram, e libertação de uma escravidão do mundo, né? Então, Peça, Páscoa, que significa pular, o anjo da morte, ele pulou nas casas que estavam com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta.
Coisa mais linda isso. E hoje sabemos que o sangue que está nos umbrais da porta do nosso coração é o sangue de Yeshua, o Cordeiro de Deus, que veio para livrar, cobrir os pecados do mundo. Então, vamos lá. O mês de Abib, mês de Nissan, é o primeiro mês do calendário bíblico. Também foi onde os reis se levantam para ir à guerra, certo? Mas não é uma guerra que você fica guerreando o tempo todo. É uma guerra de conquista. Aí eu faço uma pergunta: conquistar territórios. Por que os reis saíam à guerra? Para conquistar territórios. Qual área da sua vida que você quer conquistar? Qual área da sua vida que você sabe que precisa de conquistar? É no casamento? É com o filho? É nas finanças? É na parte espiritual? Pronto, não importa. Esse é o tempo. Porque a gente vai ver lá que Davi está em Samuel, 2 Samuel 11:1. Porque nós estamos na primavera, e a primavera é o mês da guerra, mas também de confiar no Senhor da batalha. 2 Samuel 11:1, na NVI, né? Vai falar bem certinho, a versão NVI. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe. Olha só, ele era um guerreiro, mas nessa época ele não foi para a guerra. Ele enviou o comandante dele com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Dabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Ele estava no ambiente errado. Ele escolheu estar no ambiente, ele sabia que ele tinha que ir para a guerra. E por conta disso, houve uma consequência. Houve uma distração, houve uma série de coisas, e foi ali que ele viu Batseba ali no banho, e aí houve um adultério, houve assassinato, muitas coisas, muitas coisas. Até o filho. Depois ele se arrependeu, lógico, e ele recebeu o perdão de Deus, mas a consequência ficou. Porque o primeiro filho que ele teve com Betseba, ele partiu. E aí, outro parênteses que eu quero fazer. A gente não sabe orar como convém, né? É o Espírito Santo que nos ajuda, mas a gente pode pedir para o Senhor não deixar a gente desperdiçar tempo, nem ficar orando coisas que não vai chegar a lugar nenhum, sabia? Porque Davi já tinha uma palavra. O profeta Natan chegou para ele e falou assim: ó, o teu filho não vai viver. Deus vai levar. Ele, não, discordou com a palavra. Aí ficou lá, jejuou, tudo, 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 tudo. Adiantou o quê? O juízo já estava feito. Perdeu tempo. Perdeu tempo. Então, tem orações, quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente vai saber aonde não orar, aonde parar. Porque às vezes a gente está orando por uma situação, alguém que está prejudicando. Às vezes o Senhor quer fazer dar um treinamento, está permitindo uma prova para alguém, e a gente vai e ora, e a gente acaba até prejudicando, né? Aquela pessoa. Então, e também aí vem uma outra situação. Salomão, que é o segundo filho de Betseba, de acordo com a promessa de Deus para Davi, que não ia faltar descendente, foi Salomão, o segundo filho que ele teve com Betseba. Mas ele já estava casado com Betseba, Davi. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que Deus ia permitir que um bastardo, que Jesus ia nascer de um bastardo, uma bastardia? Não. Deus é justo. Tudo dele é completo e justo. A obra é perfeita, tremendo. Então, ele não ia permitir isso. Então, são várias coisinhas, né, que a gente vai entendendo depois. Então, vai trazendo as revelações. Amém? Então,
Aí eu quero falar um pouquinho sobre essa letra. Primavera é mês de Pêssega, que é redenção. Quando o Senhor diz vai, é porque Ele mesmo já liberou tudo que você precisa para ir à guerra, certo? Se você tem alguma guerra que você precisa enfrentar, você vai, porque se diz que para você ir, você vai, porque Ele já liberou tudo para você. Como já foi dito hoje à tarde, muitas das vezes a gente não quer fazer, a gente não sabe nem por onde começar, mas a gente sabe que tem que fazer, então não precisa ter vontade, não precisa querer, deixa eu ver aqui. Não, se Deus te falou, você ouviu a voz, está escrito na palavra, você vai, que Ele vai providenciar tudo para você. Vai ter desafios, mas você chega do outro lado mais forte, porque esse é o tempo de avançar. Esse é o tempo de avançar. Avançar, conquistar é isso, avançar, certo? Avançar. Não olhe para trás. Quando a gente olhamos para trás, quando a gente olha para trás, aconteceu comigo nesses dias, quando a gente olha para trás, a gente não vive o presente, que é o presente que Deus deu para a gente. Então, Paulo falou isso muito bem. Ele falou: olha, uma coisa eu sei. Eu já orei por isso para mim, irmãos, libertador. Uma coisa eu faço. Eu faço. Eu não olho para trás. Não fico olhando para trás. Mas eu vou adiante de mim, procurando alcançar a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo. Eu não vou olhar para trás, senão eu vou ficar ou então agarrado com bênção. E o maná, ele é novo todo dia, né? Eu conheço gente assim, que até hoje conta a mesma testemunha. Gente, passou 10 anos. Até cansa. Estou falando sério. E é mulher de Deus, tá? Mas até cansa. Porque só fala daquilo, não tem outro. Já cansou, mas a gente não fala nada, né? Já tentei falar com você, tem muita coisa para falar, não vou falar, né? Tem que também. Então, também é um tempo de isolamento, tá? Mas isso não é ruim, porque como é que você vai ouvir ao Senhor se você não ir para o seu secreto, entende? Isolamento seria ruim se você se afasta de todo mundo, não quer ninguém, sei o que, não sei o quê, e aí fica numa depressão. Não é isso que estamos falando. Estamos falando desse tempo que necessitamos para ouvir a Deus, para Ele te dar estratégias, como que eu vou à guerra. Porque numa guerra, o rei, o general, ele precisa de conselhos, ele precisa de um tempo, ele reúne, precisa de finanças. Ei, precisa de pessoas, treinamento, tudo. É uma coisa trabalhosa, não é uma coisa simples. A gente pensava na guerra ali. Não, gente, é porque a gente tem o general Jesus, que ele faz tudo para a gente. A gente só vai, diz sim, Senhor. E ele que faz tudo, né? Então, eu vou pedir para a Daia, que está mexendo, a pastora, para colocar a primeira imagem para falar sobre a letra. Eu disse que cada tribo está associada a uma letra hebraica e ela tem um significado. E essa letra aqui é o rei, é a quinta letra do alfabeto hebraico. É essa aí. E lembra o que a vocês? Não lembra uma porta? É o portal direitinho. Começa da esquerda para da direita para a esquerda, tá? O alfabeto é o Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet e o Rei. A gente lê Rei. Depois o Vav, o Zain, o Shet, e por aí vai. Eu comecei a aprender um pouquinho de hebraico, mas parei. Obrigada, irmãs. Obrigada. Então, essa letra, qual o significado dessa letra? É tremendo, ó. Vento do Espírito, fôlego de Deus, meu Deus. É o fôlego que vai nos dar aquela vida, aquelas estratégias, a revelação. É um tempo de revelação. Consciência do que os propósitos do reino são maiores do que os nossos. Já foi dito várias vezes, ontem o pastor falou, hoje falou, é isso.
Os propósitos do reino são maiores do que os nossos. Nós vamos entrar para a guerra? Nossas guerras também. Mas os propósitos do reino, qual é? Por que eu estou entrando nessa guerra? Qual o propósito? Você vai saber. A quinta letra, como eu falei, também aponta para louvor, né? Porque Judá, a tradução é louvor. Esse primeiro mês, a tribo de Judá, significa por quê? Judá, ele é o quarto filho, ele foi o quarto filho de Jacó com Lia, tá? Isso está lá em Gênesis, eu apaguei aqui, acho que é 34, versículo 1, aqui. Judá, 29, capítulo 35, não, capítulo 29, versículo 35, eu apaguei e não coloquei. E concebeu outra vez Lia, né? E teve um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Foi o quarto filho dela. Depois ela teve mais 2 com a concubina dela, né? 6 filhos da parte dela. Então, significa Judá. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel e para ser a tribo da qual viria o Messias. E se você for ver lá, quando o Senhor estabeleceu o tabernáculo, a construção, e estabeleceu a formação das tribos, porque Deus é um Deus de ordem, Deus não é um Deus de desordem, ele é um Deus de ordem. Então você vai ver direitinho que forma uma cruz, tem 3 tribos assim, a norte, sul, tudo em volta do tabernáculo, tá? E a tribo de Levi, que não teve herança, a tribo dos sacerdotes, ela ficava ali ao redor do tabernáculo, e onde Deus se apresentava, com aquela fumaça, com fogo, com tudo, aquelas manifestações maravilhosas que a gente vê nos desenhos. E aí, leste, oeste, 3 tribos, tudo dividido. E a tribo primeira era a tribo de Judá. O louvor ia na frente, a tribo de Judá ia na frente, encabeçando tudo, tá? Então, essa letra, como eu disse, louvor, adoração, rendição. Louvor, adoração, rendição. E também aponta para os 5 ministérios, por isso, quinta letra. Os 5 ministérios instituídos por Deus. Tá? Então, as características desse primeiro mês, Nissan. Arrependimento. Interessante que essa letra também, essa letra rei, também faz parte desse mês, da letra desse mês. Arrependimento, redenção, que é a libertação do domínio do pecado e do diabo, representa também novos começos, ano novo, novos começos, tempo de romper uma estação nova. Olha só que bonito. É um tempo de rompimento. Que coisa linda. Coisas que você... cargas, coisas que você não quer mais, como se você pegasse, fizesse uma limpeza da sua casa, certo? Pega a gaveta. É uma chatice, né? A gente dá um trabalho danado. Mas gaveta, armários, fazer aquela faxina, isso. Tira o velho para colocar o novo. E aí você rompe. É um tempo também de semear, pois há uma unção de multiplicação. E é o mês do Pêssar, que é a celebração da vitória sobre os inimigos, libertação da escravidão. Deus está nos impulsionando para a liberdade. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós já fomos transportados, nós já estamos nesse reino. Já andamos no reino de Deus. Por isso a eternidade. Olha que tremendo. E aí eu quero ler Isaías 61, 1, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está sobre você e eu, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos quebrantados, aos mansos. Enviou-me a curar, restaurar os que têm
os que têm o coração ferido, a proclamar liberdade aos cativos, anunciar, proclamar, ei, seja livre, em nome de Yeshua, seja livre, proclamar, gritar, falar em alta voz a palavra de Deus. Cativos aqui são aqueles, isso significa liberdade. Essa palavra liberdade, proclamar liberdade aos cativos, significa fluxo, corrida livre, que coisa linda, eles vão poder correr. Você usa a tua voz, cheia do Espírito Santo, e pôr em liberdade os algemados. Então, aqui são duas ações. Uma é você falar, outra é você agir, usar as mãos. Dá para ver a diferença? Tremendo. Pôr em liberdade os algemados. Aqui, essa palavra, e também ou abertura de prisão aos presos, não é a mesma coisa de cativeiro, não. Aqui é abrir os olhos, porque está preso, porque está cego, então não consegue caminhar. É como aquele cego de nascença, que nasceu cego. Houve aquele reboliço todo. Então ele não consegue caminhar, não consegue ter a visão de Deus, não vê o mundo espiritual. Então ele está aprisionado no mundo, num sistema de mundo, e no sistema dele mesmo. E outro aqui, que eu quero trazer, é Abrão. Abrão, já era Abraão, né? Ele, em Gênesis 22, 13. Abraão viu o cordeiro atrás de si, mas depois que ele olhou para o alto, para o céu, para o reino, ele não olhou para a terra. E também proclamou a sua bênção. Ele proclamou. Foram 3 dias apontando para quê? A ressurreição de Cristo. 3 dias ele andando ali até o Monte Moriá, onde ele ia entregar o filho dele para sacrifício. Ele queria? Não. Mas ele obedeceu. E ali ele foi, naqueles 3 dias andando, e os servos estavam com ele lá, ao pé do monte. Ele falou assim: ei, vocês ficam aqui, que nós vamos adorar, e depois nós voltamos. Proclamou, palavra profética. Nós vamos voltar. É ou não é? Porque ele creu, Hebreus diz que ele creu que Deus era aquele que prometeu era poderoso para quê? Ressuscitar. Ele não é Deus que mente. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Olha que coisa linda! Foi o primeiro que teve entendimento da ressurreição. E foi isso que aconteceu. É como se Deus tivesse realmente ele tivesse sido morto e ressuscitado. É isso que diz lá o livro de Hebreus. Então, eu vou até ler aqui o 22, 13, porque essa palavra aqui também, proverá, a tradução dela não está correta, não, tá? E ao Ejirê, o girê não é prover, não. É ver. Por isso que eu estou falando da visão. Ver. Deixa eu ler aqui. Gênesis 22. Gênesis 22. Aqui, ó. Vou começar do 12, 2 versículos. Então disse o anjo, né, que clamou lá: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou para o céu. E eis um carneiro detrás dele. Eu pergunto, ele olhou para o céu e viu o carneiro atrás. Como assim? Isso pode acontecer com você e comigo. Tudo que a Bíblia faz, pode acontecer com a gente. Se a gente quiser. Aí ele fala, ó, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aqui as pontas, chifres de justiça e de amor. Amém. Então, a gente vai ver que Abraão, Jeová Jirê, aqui essa palavra, ela significa Deus vê. O Jirê é Deus vê. Aquele que vê. Jeová, Deus. Vê, Jirê. Não proverá. Ele
essa palavra ver também significa descobrir o que está encoberto. Trazer à luz o que está encoberto. Então, quando você tem a visão de Deus, porque você tem a luz. Você vê o que está encoberto. É como trazer a existência que não existe. Amém. E aí, para encerrar, a gente vai... Ah, tá. Sobre Judá, louvor na guerra, adoração. Esse é um tempo propício para que você não fique parado ou distraído. Entre nesse ambiente onde o Senhor te dá novas estratégias e instruções. Levante-se para o novo de Deus. Essa nova estação, esses novos começos. Até as roupas, tá? Numa nova estação, a roupa muda, a natureza muda, tudo muda. Então, a natureza, é tempo de trocar as vestes e de entrar na presença do Eterno para desfrutar da sua presença, dos seus aromas. Cantares fala isso. O tempo de cantar chegou. É o tempo de prestar atenção, se aproximar dele. Por isso, muitas vezes, a nossa guerra é com a nossa própria alma, a fim de fazer com que se aquete, certo? Para poder ouvir a Deus. A nossa alma são as nossas a mente, nossas emoções, e desfrutar. Porque Judá também é um coração rendido totalmente ao Senhor. Adoração é isso, coração rendido. Então, adoração, rendição, quebrantamento. E agora a gente vai ler e depois orar em cima disso, sobre a bênção que Jacó deu a Judá. Né? Porque a gente sabe que antes da morte dele, antes dele partir, ser recolhido, ele abençoou cada filho dele. E Moisés também abençoou antes de partir, cada tribo. Então, vejamos. Gênesis, a bênção de Jacó, dada a Judá. Gênesis 49, de 8 a 12. É bem grande. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Faz assim. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que as nossas mãos estarão sobre o pescoço dos nossos inimigos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que essas mãos vão produzir, vão frutificar, Pai. O Senhor traz armas novas, o Senhor traz estratégias novas, habilidades novas, em nome de Jesus, para cada uma de nós. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se, ele está rendido, e deita-se como leão, descansa. Que coisa linda. E como leão velho, quem o despertará? O cetro, a autoridade, o governo não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa, mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho. Declaramos as nossas vestes lavadas no vinho, que é o Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, a unção fresca. Em nome de Jesus, o que está nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, que está aguado, eu quero declarar agora, sendo transformado em vinho, coisas novas, poderosas em Deus, em nome de Jesus. E a sua capa, olha isso, gente, a sua capa em sangue de uvas, vestes de vinho, capa de sangue de uvas, meu Deus, uvas tão vermelhas que fica como sangue. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Olha isso, a palavra, tão branco que fica a palavra. Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Deuteronômio 33, 7. A bênção de Moisés. É isto que disse de Judá. Ouve, ó Senhor,
a voz de Judá. Que coisa linda! Ouve, ó Senhor, a voz de Judá e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos ajuda contra os nossos inimigos. É o Senhor quem nos ajuda contra os nossos inimigos. O Senhor nos ajuda contra os nossos inimigos. Quando estamos contigo, Senhor, as nossas mãos nos bastam, porque estamos nos apoiando em Ti. É na Tua palavra que nós confiamos. É na Tua palavra, Senhor, nas Tuas promessas, Senhor. Queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir essas vestes novas, esse entendimento, Senhor, sobre esse tempo da eternidade. Senhor, em nome de Jesus, nesse primeiro ano que estamos entrando, junto com tantos, Jesus seguia esse princípio. Nós estamos andando com Jesus. É como se pegasse a Bíblia daquele tempo, 2000 anos atrás, e a gente trouxesse para agora. Então, Pai, em nome de Jesus, que tremendo é isso. Te agradecemos, Senhor, porque podemos, o Senhor nos deu essa reforma apostólica. É um tempo da gente entrarmos, andarmos no reino, não mais, né? Voltando para o início, arrependimento, arrependendo para que viesse o reino de Deus, que é chegado o reino de Deus. Precisamos estar sempre nos arrependendo para entrar no reino. E nós, sim, queremos, Senhor, nascer de novo para ver o reino e nascer da água do Espírito para entrar no reino. Já é uma outra posição. Nós entramos no reino, Senhor, aleluia, mergulhando nas águas purificadoras e sendo guiados, fazendo como Ezequiel ali, né? Ele ia para a água um pouco, daqui a pouco ia mais fundo, ia mais fundo, ia mais fundo, até eles boiar, boiar. É o Senhor que está levando as águas do Espírito. Então, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, essa nova estação, esse ano que está começando a partir do dia 29, sábado, às 18 horas, Senhor. Que o Senhor esteja nos lembrando desse portal. É um tempo também de fazer ofertas, Senhor, porque a gente está abençoando, e o Peça também. O Peça também é um tempo de trazer ofertas. Quanto mais o pastor vai trazer esse estudo para a gente, precisamos, é muito importante, sobre Levítico, precisamos muito, muito, muito. Nosso entendimento abre muito. E que quanto mais a gente entrega, porque Judá também é doar, eu esqueci de falar. Judá também é doar, é dar, se doar. Né? Assim como Jesus fez, se doou, se entregou por inteiro. Então, Pai, muito obrigada. Limpa-nos com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos cear? Eu quero ler Deuteronômio 33 para a ceia, que é a última bênção que Moisés fez para todo o povo de Israel. E é muito linda também. É muito profético. Está em Deuteronômio 33, 25 a 29. Olha só que lindo. O ferro e o metal serão o teu calçado. Eita glória! Pensa numas botas poderosas. A tua força será como os teus dias. Meu Deus. Não há outro. Ó Jerusalém, ó igreja do Deus vivo e poderoso, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a tua alteza sobre as mais altas nuvens. Agora eu vou proclamar um versículo que eu mais gosto. 27. O Deus eterno seja por tua habitação, e por baixo de você estejam os braços eternos. Meu Deus, é a águia nos levando para o alto. E ele lança o inimigo de diante de ti, e você diz, destrói-o. Nós dizemos, destrói-o. Nós dizemos, destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó,
na terra de grão e do mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. O teu céu, você tem um céu para você, gotejará orvalho. É aquela chuva fininha que não para de para regar a terra do nosso coração, da nossa mente. Vai estar sempre ali, regada. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor. Quem é como tu? O escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Meu Deus, coisa linda. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Pai, é nessa palavra, Senhor, maravilhosa, que nós tomamos essa ceia, Pai, em memória de Ti, esse pão ou biscoito. Nós estamos fazendo isso em memória de Ti. Tudo está apontando para Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós comemos desse pão, Senhor, porque o Senhor disse, esse é o meu corpo que foi rasgado por amor de vocês, foi por amor, Pai. E nós podemos comer o pão. Obrigada, Senhor, pelo seu sangue que foi derramado lá na cruz, Senhor. Muito obrigada. Nós temos os nossos vestidos lavados no vinho, aleluia. E a nossa capa em sangue de uvas, Senhor. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Nenhum mal pode nos tocar, nenhum mal. Se nós temos algum tipo de mal, é permissão para nós, de desafios, como eu digo, desafios, para a gente subir de nível. Porque quando Jesus falou, vamos para outra margem, todas as vezes houve uma tempestade, houve uma dificuldade, mas todos eles chegaram na outra margem, mais fortes. Então, eu quero declarar, Senhor, paz na guerra. Eu quero te pedir paz na guerra, mente tranquila, paz na guerra, Senhor Deus, paz na guerra. Assim como Josafá, ele se posicionou, ele perguntou ao Senhor, e ele precisou fazer nada, ele adorou, ele adorou, ele adorou, e ali ele disse, a batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor, o Senhor dos exércitos. Essa batalha é um tempo de descansar, é de guerra sim, mas um tempo de descansar. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti, porque desobedeceram aquele povo ali, que saíram do Egito, toda uma geração morreu no deserto, porque não conseguiram, por causa da incredulidade, não entraram no repouso de Deus, porque se até Deus repousou no sétimo dia, nós também repousamos no sábado, no sétimo dia, Pai. Não estou dizendo de repousar, deixar de trabalhar, não, a pessoa trabalha, mas fica com a paz na mente, conectada com o Senhor, em nome de Jesus, desfrutando dele. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa aliança. Em nome de Jesus. Amém. Podemos viver. Obrigada, Senhor.